Bem-vindos. Tem uns recadinhos aqui para a gente passar. Temos palestras e passes todos os dias. A gente procura deixar sempre no mural as atividades da casa. Quem tiver alguma dúvida pode estar olhando ali, tem nosso endereço eletrônico, tá? Fazemos também atendimento fraternal meia hora antes das palestras. Quem quiser estar conhecendo um pouco da doutrina, da nossa casa, as nossas atividades, tem sempre um plantonista. Então, meia hora antes de começar as palestras, quem quiser estar passando, a gente agradece, tá? E realmente, quem tiver passe à distância, para uma pessoa que esteja doente, tem que estar passando por esse plantão e falando com o plantonista. Tá? Na área social, hoje a gente atende 80 famílias. Todo segundo sábado de cada mês, a gente recebe essas famílias aqui, né? Eles recebem um passe, tem um lanchinho e eles pegam as cestas básicas também. São 40 num sábado e 40 no outro. A gente faz também trabalho com morador de rua, a gente distribui lanche todos os sábados, a partir das 16h30 aqui na casa também. Tem uma equipe. Quem quiser estar participando é só chegar, né? Ajuda a fazer os lanches, a gente faz um chá nessa época de frio e vai distribuir ali perto do metrô Tietê. Nós temos também uma editora aqui na casa que a gente chama de Gueve Editora e a gente tem dois volumes já desse livro Mirabelle. Quem quiser estar conhecendo um pouquinho melhor, né? Pode falar com a Sandra, que cuida da nossa livraria. Esse médium, ele era aqui da Zona Norte, ele morava aqui. Uma época difícil do espiritismo no Brasil, ele tinha bastante fenômeno, né? Era bom conhecer. E também nosso site é www.casadocaminhosantana.com.br. E para esse mês a gente tem algumas necessidades aqui para cestas básicas, né? O dirigente dessa parte aqui pediu para a gente estar falando que a gente está precisando de arroz, de óleo, de açúcar, de macarrão e de leite em pó. Tá? A gente deixa sempre ali na frente uma caixinha, quem quiser estar contribuindo, com o que puder, tá bom? Com o que puder mesmo, tá? Aproveitar então que a gente conseguiu chegar, a gente fechar um pouquinho nossos olhos, elevar nossos pensamentos, procurar acalmar nosso coração e pedir a Jesus, no dia de hoje, a oportunidade de receber o tratamento necessário ao nosso espírito, ao nosso corpo. Agradecer a essa irmã também que veio trazer essas palavras de conforto, de amor, de aprendizado. E Jesus, com a sua misericórdia, com o seu amor, que possa derramar uma sementezinha no nosso coração, e essa semente a gente possa regá-la com amor, com fraternidade, com bondade, e que essa semente vire uma árvore, e que essa árvore dê uma copa grande, imensa, que a gente possa repassar aos irmãos que necessitam, o carinho que a gente recebe, as benesses da vida, enfim, que podemos, Senhor, com seu amor, com a sua paz, receber o necessário no dia de hoje. Que assim seja. Hoje nosso tema é Não Estrague o Seu Dia. A nossa irmã Leda que vai fazer a palestra. O livro é Agenda Cristã, capítulo 33. Seja bem-vindo, tá? Tô com a língua presa. Boa noite a todos, queridos. Que Jesus nos abençoe no estudo de mais uma página do seu Evangelho. Hoje, quem nos traz esse tema, Não Estrague Seu Dia, é a psicografia do nosso querido Chico Xavier e o espírito André Luiz. Imagina, ele que nos trouxe todas essas mensagens do além, mostrando as colônias espirituais, os processos de encarnação, de desencarnação, enfim, esses grandes estudos. Hoje ele que nos traz o estudo da noite. Não estrague seu dia. E André Luiz começa assim: você já experimentou alguma vez aquele amanhecer em que tudo lhe parece amargo? Alguém já experimentou isso? Mas esses dias que não são tão bons são vividos de maneira diferente por cada indivíduo. André Luiz diz, com certeza. Uns superam, outros não. Então a gente começa refletindo o que é o dia. Um dia eu deixo.
Eu deixo para o dia seguinte, eu tenho tantos dias pela frente. Mas o que é um dia? Além dessa volta que a Terra dá em torno de si mesmo, os dias, um após o outro, eles formam juntos a nossa encarnação. Então, às vezes, eu vou deixando os dias, e essa nossa vida passa, dia após dia. A gente diz que ela escorre pelo meio dos dedos, eu não consigo segurar. Porque se eu vou desperdiçando esses dias. Não estrague seus dias. Quando eu estou feliz, o meu dia, ou os meus dias, no caso, passam rápido. Na felicidade, fala, nossa, parece que voou esse dia. Por quê? Porque eu estou feliz, porque eu estou bem, encontrei pessoas queridas, enfim, passa rápido. Quando eu tenho alguma dificuldade, esse dia se estende, ele fica mais longo, ele demora um pouco mais para passar. É natural. Então, a gente percebe a relatividade do tempo. O tempo é relativo. Nós fazemos eles, a gente diz, eu não tenho tempo. Não, eu não sei como usar o meu tempo. Essa é a afirmativa correta, né? Porque o tempo é relativo. Então, feliz, ele passa rápido. E com dificuldade, demora muito. Então, urge que nós procuremos estar felizes. Para quê? Para poder aproveitar esse tempo. Então, a felicidade, nós procuramos essa felicidade. Uns vão procurar essa felicidade para o dia ser feliz, procura nas coisas. Então, eu preciso comprar, eu preciso ter, eu preciso um carro melhor, uma casa melhor. Eu vou colocar aí minha felicidade, nas coisas materiais. Ou eu posso tentar colocar minha felicidade na saúde perfeita. Ai, me falta isso. Se eu não tivesse este problema de saúde... Bom, eu até hoje, né, nessa minha longa experiência terrestre, eu não vi ninguém que nunca tivesse tido um problema de saúde. Se nós estamos falando de uma psicografia de um Chico Xavier, nós presenciamos mesmo o que ele passou. Todos tivemos. Então, alguns de nós colocam a felicidade no ser. Ah, se eu tivesse a saúde, não tivesse esse problema, aí eu seria feliz. Ah, se meus filhos não dessem trabalho, aí eu seria feliz. Ah, mas se eu tivesse, puxa, aquele cargo que eu desejo profissionalmente, de chefia, uma projeção social, eu seria diferente. Então, cada vez que para o nosso dia ser feliz, nós formos procurar essa felicidade fora, em coisas, eu não vou encontrar. Porque ela não está nas coisas, ela está dentro. Ela está em mim, na minha compreensão, na maneira como eu dou, o enfoque que eu dou para a vida, a importância que eu dou. Então, o que realmente importa na minha existência, o que realmente importa, é aí que vai estar a minha felicidade. Nós vimos uma terapeuta falar certa vez, ela disse o seguinte, nós fazemos muitas vezes uma avaliação com o paciente, dizendo o seguinte, e se você não estiver aqui na semana que vem? O paciente vem normalmente numa terapia, põe tudo aquilo, aquelas mazelas para fora, coloca tudo, e a terapeuta, e se você não estiver aqui a semana que vem? Então você tem que reorganizar suas prioridades, a sua vida, o que realmente é importante e te faz bem e feliz. E normalmente você coloca aquilo que está lá embaixo, que você não está dando muita importância, que os dias estão passando, céleres, rápidos, você transporta ele para primeiro plano. Porque a importância é o estar bem com todos, é ter paz, é ter a sensação do dever cumprido. Porque se eu não estiver aqui a semana que vem, o carro que eu tiver, ele vai ficar na garagem. A casa que eu construir, ela ficará aqui. Enfim, se eu não estiver aqui na semana que vem, mesmo que a minha saúde não esteja perfeita, eu partirei da forma que eu estou. Se meus filhos não são da maneira como eu planejei, a minha família para a minha vida, assim mesmo eu partirei. Então é um exercício muito interessante para nós colocarmos as nossas prioridades de vida em ordem. E normalmente essas nossas preocupações diárias, né? Nós esquecemos das coisas muito importantes. Então,
os pacientes terminais, um estudo feito com eles, aqueles assim que tenha certeza, já estão assim desconsiderados não. Obrigada. Desenganados pela medicina, né? Esses pacientes, esse arrependimento de última hora, eles nunca se arrependem do que deixaram de comprar, do carro que não tiveram. O arrependimento é o que deixaram de fazer, das pessoas que deixaram de abraçar, de quantas vezes deixaram de dizer eu te amo, das lágrimas que deixaram de secar. Então, esse arrependimento daquilo que deixou de afetivo de fazer, aquilo que parte não de fora, não que o dinheiro compra, mas aquilo que você dá de alma, de coração. Então esse era o maior arrependimento, o perdão que não foi dado, aqueles que realmente ainda, né, se dizem desafetos e partir dessa forma. Então, Jesus dizia, para que nós tivéssemos cautela na nossa vida. Jesus, o maior psicólogo de todos. Nós estamos citando psicólogos que fazem essa terapia. E se você não estivesse aqui, na semana que vem, Jesus dizia, a cada dia o seu cuidado. Lá no Evangelho de Mateus. A cada dia o seu cuidado. Nós estamos, às vezes, perdendo aquele dia, estragando o nosso dia, preocupado com o amanhã, com o que pode acontecer e que muitas vezes nem vem acontecer, não acontece, e a nossa preocupação ficou ali. Quando Jesus fala no seu Evangelho, olhai as aves do céu, elas não semeiam nem colhem, mas o Pai, na sua bondade infinita, as supre das suas necessidades. O que Jesus diz nessa sua passagem evangélica não é que nós não precisamos cuidar das nossas coisas materiais, porque nós precisamos nos alimentar, viver, ter uma casa para morar, nós precisamos de ter esse cuidado, né, da nossa estada na terra, precisamos. Mas ele quis dizer da nossa confiança, da nossa fé. Olha, as aves, elas têm confiança em Deus, sabe que seu alimento não vai faltar. E não vai faltar para cada um de nós, nunca, a presença de Deus na nossa vida. Porque somos seus filhos, temos o seu DNA. Então, essa paz, essa sensação de tranquilidade, de confiança, de dever cumprido, isso é importantíssimo para a nossa felicidade, para a felicidade do espírita, que conhece a doutrina, que sabe que não vai terminar aqui. E se nós partíssemos a semana que vem? A nossa vida continuaria, tal como nós estamos agora. Só que agora, aqui encarnados, nós estamos tendo essa oportunidade de melhorar. E esse é o tempo, é o nosso tempo espiritual do nosso progresso. Então, nós temos que abençoar e aproveitar a cada dia que nós temos. E onde é que nós iniciamos o nosso dia? Se André Luiz está dizendo para nós não estragarmos o nosso dia, onde nós iniciamos? Bom, alguns iniciam ao relento. Outros iniciam num leito de dor. Mas, ainda assim, esses nossos irmãos que passam por esse processo educativo, a doutrina nos mostra, educativo, não punitivo, são lições que são necessárias serem vividas para a valorização. Tudo que eu não valorizo numa existência, eu tenho que sentir a necessidade que eu tenho dela para valorização. Então, a Terra como escola, não adianta eu querer um grau superior, uma condição espiritual que eu não tenho ainda. Se a minha condição espiritual é de jardim de infância, é no jardim que eu tenho que matricular. Então, esses nossos irmãos que iniciam o dia nessas condições dolorosas, ainda assim, a bondade de Deus, a sua misericórdia, o seu olhar sobre eles, o seu olhar de progresso, de entendimento, de crescimento espiritual. Nós outros que aqui estamos, já não estamos no prézinho espiritual. Já avançamos um pouquinho, então nós, felizmente, por nosso mérito próprio, pela valorização que nós temos da vida e damos as coisas, nós já iniciamos o nosso dia num lar. Jesus chamava esse recanto de templo.
Dizia que o lar é um templo, o nosso laboratório de experimentação. Então, é aí que eu vou abrir os olhos da minha noite e dizer um bom dia. Ou olhar para o outro e falar, bom dia por quê? Que bom dia? Acordar essa hora, cedo da manhã para trabalhar, isso é bom dia? Então, como que eu vou reagir a esse novo dia que Deus me dá para viver? Né? Então, nesse nosso relacionamento, ali no nosso lar, nós temos, a gente sempre ouve esse chavão, não é a família que nós queremos, é a família que nós necessitamos, pela bondade e pelo planejamento divino. Então, esses que estão aí como familiares, hoje, muitas vezes em outros papéis. Por isso que a gente vê casos assim, de filhos cobrando os pais, porque provavelmente, numa vida atrás, foram pais e tiveram sua autoridade sobre filhos. Então, hoje os papéis se invertem, né? São diferentes nessa nova jornada. E nesse relacionamento familiar, aquela memória adormecida de vidas passadas, ela é acordada nesse relacionamento familiar. Então, eu lembro de coisas do passado e, às vezes, vem essas cobranças. Eu quero mandar, ou eu quero, enfim, lembrando do passado. Então, esse processo educativo que estamos todos para nos educar, né, é com o nosso próprio esforço, é com o esforço de cada um. Lembrando que cada um que está ali reunido naquele grupo familiar, não por acaso, ninguém escapou do bico da cegonha, eu sempre digo isso, não escapou. Não é que a cegonha se descuidou, escapou, caiu ali, não. Foi tudo muito bem planejado. Muitas vezes décadas de espera para que se reúna novamente aquele núcleo familiar. Então, todos aqueles que estão ali crescendo pelo exemplo, dos que têm condição de dar o exemplo e pelo esforço próprio, porque cada um tem que se esforçar para crescer, né? Então, quando Jesus diz no seu evangelho, deixai vir a mim as crianças, né, naquela demonstração de paternidade, de amor às crianças, onde os apóstolos queriam afastar as crianças de Jesus para não perturbá-lo, não, deixe vir a mim as criancinhas. E as crianças que estão ao nosso lado? Nós temos, às vezes, ao nosso lado, crianças de 40, de 50, de 60 anos, crianças espirituais. Então, a mensagem de Jesus é uma mensagem cifrada, a gente tem que entender. Então, essas crianças que estão vindo a nós, do nosso lado, crianças espirituais, necessitando da nossa ajuda, para que a gente não estrague, não, às vezes não um dia, mas uma encarnação, são crianças espirituais planejadas pela divindade, para que um sustente o outro e caminhemos juntos nessa jornada, né? Esses que nos chegam, quantos infortúnios ocultos de vidas passadas, né, que trazem e que estamos juntos. Um tem um dom, tem uma possibilidade, outro tem outro, e juntos é aquele feixe de graveto, que aquele gravetinho sozinho você verga e quebra, mas todos juntos você não consegue quebrar, porque eles se unem e se fortificam. Então, nós vamos nos preocupando. Licença um minutinho. Desculpa. Então, nós vamos nos preocupando muitas vezes com as guerras. Nós nos preocupamos, às vezes, com pessoas equivocadas que vão direcionar mísseis para cá, para lá, estourar guerra. Nós preocupamos com guerras externas. Mas uma guerra externa, ela tem uma grande proporção. E as proporções, ela mata milhares de pessoas. E as guerras internas? E as nossas guerras do cotidiano? As nossas guerras que às vezes nós guerreamos com palavras, com atitudes, com olhares, às vezes até com pensamento. O que nós fazemos com essa guerra? Quantas vezes nós mutilamos, nós matamos, não fisicamente,
mas matamos espiritualmente, matamos a vontade de viver daquele que está convivendo conosco. Porque são essas guerrinhas que nós fazemos estragando os dias e a vida daquele outro que convive conosco. E nós que já temos acesso à bênção de conhecer essa doutrina, de esclarecimento, de educação, essa doutrina que nos instrui, a responsabilidade é nossa. Nós temos já a capacidade de compreender. Nós já estivemos do outro lado, já estivemos lá atrás precisando de ajuda. Hoje, nós, felizmente, estamos na condição já de ajudar, de estender a mão, se o outro não aceita a mão, pelo menos de compreendê-lo, pelo menos de entender, com o nosso pensamento, não guerrear, fazendo uma oração, fazendo uma prece, para que ele possa entender em algum momento, compreender, despertar espiritualmente, ser um adulto, deixar de ser aquela criança que Jesus falou. O amor é uma essência divina, os espíritos dizem, presente nos corações de todos os homens. Vejam bem, eles dizem de todos os homens, mesmo que em estado latente. A gente fala, mas fulano é ruim. Não, tem um amor, é o DNA de Deus, mesmo que não apareça ainda, né? Esperando somente a oportunidade desse amor germinar, crescer, florescer. Então nós vemos quantas vezes, até no plano espiritual, através da literatura espírita, espíritos embrutecidos, endurecidos, espíritos que agem no mal, ainda tem aquele gen divino de amor. Porque quando aparece diante desse espírito trevoso, esse espírito que a gente fala que é obsessor, que é espírito do mal, que, enfim, quando aparece aquela figura que em algum momento, de alguma forma, o sensibilizou, desperta o amor e ele muda a sua atitude. Então, a gente percebe que Deus nunca coloca um fardo mais pesado do que os nossos ombros carregam. Então, não precisamos estragar o dia, nós precisamos levar a vida com alegria, com prazer de viver, sabendo que esses desafios que nos acontecem, como começa André Luiz, aquele dia nublado, tumultuoso, nós estamos, às vezes, naquele casulo. E para esse dia, nós temos a lagarta. O que ela tem que fazer para sair do casulo? Ela tem que fazer esforço, né? Para bater, para quê? Para que ela possa desenvolver suas asas. Porque se ela ficar ali, se por acaso o homem, sensível, né, condoído com ela, que ela está fazendo muito esforço, vai lá e corta o casulo, o que acontece? Ela vai rastejar o resto da sua existência, não vai alçar asas. Então nós somos essas lagartas divinas. E esses desafios vêm para quê? Para que nós possamos nos fortalecer, criar as nossas asas espirituais, nos tornarmos essas borboletas que alçam as alturas. Então, para que isso aconteça, nesse momento em que estamos fazendo esforço, existe o bem e o mal sofrer. Dependendo daquela situação que eu estou passando, eu posso encarar de uma ou de outra forma. Conta-se que na construção de uma catedral, se perguntou para um operário muito revoltado, magoado, aborrecido, carregando umas pedras de um lado para o outro, bufando, esbravejando. O que você está fazendo? Você não está vendo? Eu estou carregando pedra. É para isso que eu sirvo, para isso que eu presto, estou carregando pedra. Muito bem. Mais adiante, achou um outro fazendo o mesmo trabalho, andando, cantando, feliz. E foi perguntado da mesma forma, o que você está fazendo? Eu estou colaborando para construir uma grande catedral. Então, mesmo trabalho, dois enfoques diferentes. Assim são os desafios da nossa vida. Nós podemos dar o enfoque de uma maneira ou de outra, como diz o Evangelho de Jesus. Bem sofrer ou mal sofrer, depende de cada um de nós. Jesus diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Não está no Evangelho escrito assim, senta aí, espera, reclama, resmunga, esbraveja, que o céu vai te ajudar. Não, ajuda-te, vai, faz, compreende, estuda, né? Procura se instruir para entender, para mudar sua postura mental, sua postura diante da vida, que o céu vai te ajudar a você mudar também. Então,
essas novas construções mentais, fazer esse nosso desafio de transformar o pessimismo, porque nós estamos socialmente numa onda de pessimismo muito grande e temos recebido mensagens e mensagens, inclusive na rede social, que isso já não é nem mais dessa ou daquela filosofia religiosa nas redes sociais, pedindo orações, pensamentos positivos para o nosso planeta. Especialmente para o nosso Brasil também, porque tem uma onda de pessimismo muito grande. Então, a nossa proposta, a proposta da doutrina, dos espíritos que nos pedem, é reverter o pessimismo em otimismo. É reverter. Esse otimismo é a fé, é a confiança, é a crença em Deus. Se nós acreditamos que temos um Pai, e quando nós olhamos esse universo magnífico, que essa harmonia, que ele mantém esse universo nesse equilíbrio tão grande, nós não podemos duvidar. Nós fazemos parte, nós somos suas criaturas. Então não podemos nunca duvidar. Então nós temos essa obrigação de sermos otimistas. Para quê? Até para ajudar a espiritualidade nos ajudar. Para eles poderem ter esse material, que é o nosso pensamento, porque se nós estamos pensando ruim, um pensamento negativo, eles não vai ser aproveitado. Então tem que ser um pensamento positivo para que seja aproveitado. Então uma prece, uma oração, pedindo proteção para o nosso sustento da alma. Eu saio para trabalhar de manhã, eu tomo um banho para limpar o meu corpo. E a alma? Eu preciso limpar minha alma também, eu preciso sustentar. Eu tomo um café, porque se eu saio em jejum de casa, dá a impressão que eu vou fazer exame de sangue, não é isso? Que eu vou para o laboratório, não para o trabalho. Mas, quando eu saio, eu me alimento fisicamente, eu preciso me alimentar espiritualmente também, alimentar minha alma através de uma prece, pedindo força para Deus, para os bons espíritos, para que eu possa ter estrutura para levar o dia todo, compreensão durante todo esse dia. Né? Então, tem até um trecho que eu trouxe do Papa Francisco. Olha o que ele diz, que veio bem a calhar. Ele diz o seguinte, que a família é um grupo de pessoas cheia de defeitos que Deus reúne, a gente acrescenta, agora é doutrina espírita, não por acaso, Deus reúne para conviver com as diferenças, desenvolver a tolerância, respeito, perdão, paciência, gratidão, dever, limites. Mais do que tudo, aprender a amar, fazendo ao outro o que gostaria que fosse feito, mas sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Estamos onde temos a necessidade de estar. Papa Francisco, não é lindo? É doutrina espírita. É doutrina espírita. É o que se fala do Evangelho de Jesus. Jesus, ele nos ensinava através de parábolas, né? Jesus conta aquela parábola da figueira seca, que ele fala que aquele dono da vinha, ele tinha nas suas terras uma figueira. E por três temporadas ele vai procurar um figo nessa figueira e ela está sempre seca. Então o dono da vinha pede que corte essa figueira e que atire ao fogo. Aí o agricultor fala, por favor, senhor, espera mais esse ano, que eu vou revolver essa terra em volta, vou colocar adubo. Mas se ela não der fruto para a próxima temporada, aí sim eu corto. E assim foi feito. O senhor da vinha permitiu que ele assim fizesse. Aí quando a gente interpreta essa parábola de Jesus, a gente vai ver que o senhor da vinha é Deus, que ele é dono de todas as terras, né? O agricultor, aquele que revolve a terra e que aduba, é Jesus, que nos ajuda, que sempre nos dá uma oportunidade através dos amigos espirituais que nos auxiliam e que intercedem sempre por nós. E nós somos a figueira. Então, a figueira simboliza a nossa encarnação. Essas temporadas são 3 temporadas que ela não dá figo. Então, se nós passamos encarnações e encarnações e encarnações sem produzir nada, sem progredir,
Para que nós estamos servindo? Nós temos que caminhar para frente. O nosso compromisso na espiritualidade é retornar para a espiritualidade melhor do que nós chegamos aqui. Igual, não, de jeito nenhum, não adianta, nós não teríamos necessidade. E com débitos inferior, de jeito nenhum, de espécie alguma. Então, sempre melhor. Por isso que Jesus fala da figueira. Hoje, com toda a ciência, com toda a tecnologia, nós temos muitos recursos, né? E temos sempre que ter em mente, quando lembramos do nosso dia, para que nós não estraguemos, que as coisas foram feitas para serem usadas. As coisas que temos para serem usadas. A casa, os utensílios, o carro, materiais para serem usados. E as pessoas para serem amadas. Quando nós invertemos, amamos as coisas e usamos as pessoas, aí sim nós fazemos o papel da figueira seca. Aí nós somos aquela figueira seca. Mas assim mesmo, o nosso mestre nos revolve a terra, nos coloca fertilizante, nos dá esses ensinamentos para que a gente possa dar fruto. Não precisa esperar uma nova temporada, né? E para encerrar, André Luiz, esse daqui é que encerra o nosso texto da noite. André Luiz diz o seguinte: não estrague seu dia. Essas são palavras dele. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida e nem ninguém. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituirão o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. André Luiz. E por falar em não estrague seu dia, nós vamos ter um dia especial no final de semana, que é o Dia das Mães. Então é um dia de nós lembrarmos como nós falamos tanto em gratidão a Deus por todo, não tem um dia especial. Todos os dias são especiais, porque cada dia nós temos que estar abertos para acontecer as maravilhas de Deus na nossa vida. Mas esse Dia das Mães é o momento de nós lembrarmos daquela que nos deu a vida, que nos colocou aqui nesse planeta. E se ela não estiver aqui, de fazer uma oração aonde ela estiver, de gratidão a ela, pela oportunidade, por abrir as portas da nossa encarnação através da sua maternidade. Então, pedir, né, que Jesus nos abençoe na noite de hoje e a nossa Mãe Maria Santíssima, com amor de mãe, que diz que esse amor que é só vivenciando mesmo para saber o que é, esse amor imenso nos proteja e nos cubra com seu manto de amor, e de proteção e de paz. Que assim seja, Leda. Muito obrigado, viu? Agora a gente abre para algumas perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, quiser complementar. É um momento. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer complementar alguma coisa? Eu queria, se você me permitir, Leda, achei tão bonito. Eu posso mostrar para o pessoal? O quê? Só mostrar. Ó, o que a Leda traz para a gente é arco-íris. E vou te falar, a tua palestra hoje para mim foi isso aqui, arco-íris, tá bom? Tá? Obrigado mesmo. Sabe o que é? A gente, quando tá... Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente recebe o tema, a gente pega a escala, recebe o tema. Então, a gente já começa a vir as inspirações, porque não é nossa. Porque a gente aqui não está falando nada da gente, é toda doutrina. Então, a gente já começa. Os amigos já sabem quem vai participar.
Então ele já começa a inspirar. Eu já comecei a ficar inspirada. Lá eu estava cuidando da minha neta no Rio. Eu já comecei lá no Rio e não tinha lugar, porque a minha filha saiu, estava sozinha em casa, não tinha papel para escrever. Vinha, ideia não tinha. Então eu arranquei uma folha do caderno dela e comecei a fazer anotação. Mas isso são os espíritos que inspiram. E quando a gente está falando, a gente sente essa emoção dos mentores, da espiritualidade. Então não adianta ter só na cabeça, porque a gente fica tão emocionada de falar, que a gente acaba se perdendo. Então tem que fazer um roteirinho sim, para não sair fora do tom. Aí você vê um assunto que parece ser tão, né, tão básico, né, de falar do dia, né, o quanto você falou de bastante coisa, bastante importância. Leda, eu vou aproveitar então para a gente falar um pouquinho do tema. Assim, Leda, eu acho que, eu não sei se é tecnologia, né, eu não sei se é essa correria, eu sei também que é por causa da cidade grande, né, a gente acaba ficando numa vertente assim, tão de não olhar as coisas, né, de viver assim, às vezes sem pensar, né, e eu sei que essas dificuldades que a gente traz em casa, a gente traz no dia a dia, e as coisas ficam chamando a atenção da gente, né, ou você está mal-humorado, ou você, né, tá precisando, tá ruim, tá de saúde. Como é que a gente consegue sair disso, Leda, assim? Porque parece que tá todo mundo, né, parece um piloto automático, né? Eu sei que no fundo a gente sabe a resposta, mas você pode, com a tua experiência, dizer o que a gente precisa para pelo menos, né, ser mais feliz um pouco, né? Que eu acho que a palavra é essa. Hoje, como a gente estava dizendo, nós estamos vivendo um momento assim difícil, um momento de pessimismo, né? A gente vê aí nas redes sociais, na mídia, na TV, tanto é que a gente recomenda até não assistir noticiário antes de dormir, porque o sono físico é um momento de reabastecimento, é a hora que o espírito se liberta do corpo, né? E vai aos encontros. Se ele se liberta de uma forma assim, perturbada, equivocada, que encontro que vai ter? É um momento que a gente tem que dormir, adormecer em paz, para a gente poder participar de encontros saudáveis, salutares na espiritualidade, né? Então, nós temos que fazer isso. Quando nós começamos a nos... Isso é uma questão assim, de disciplina, de educação espiritual, nos educar para isso, nós vamos percebendo que a gente adquire companhias espirituais bem agradáveis, e a gente desperta de uma forma diferente. E esse dia a dia é impossível você não entrar no negativismo. Não existe. Né? Uma hora você fica tensa com o que vai acontecer, não vai, e Lava Jato, e as coisas acontecendo aqui, e um ditador maluco que pode soltar. Isso nos influi. É impossível não fluir. Nós não somos modelo, né, de plástico. Nós temos sentimento, nós temos coração, inteligência, e a gente sabe o que pode acontecer. Isso entra, mas a gente não pode deixar permanecer, ai meu Deus, entrar naquele estado, né? Porque a gente nunca viu tanto caso de depressão como hoje em dia. Então nós que conhecemos, que temos a confiança, nós sabemos que Jesus continua no comando. Nós estamos, o planeta Terra, não é o Brasil, o planeta Terra sob a égide de Jesus. O Brasil com Ismael, o anjo Ismael cuidando. E essas potestades, elas se reúnem de tempo em tempo na espiritualidade para determinar o rumo que as coisas vão tomar, né? Então, nós temos que ter essa confiança. Então, cada vez que vem esse negativismo, parar e pensar. E mudar o pensamento. Que o pensamento é do espírito, não é o cérebro. O pensamento é o espírito. Então, nós temos que mudar o pensamento, não. Mas se Jesus está no comando, tudo isso que está acontecendo é para o nosso crescimento. Tudo isso é previsto. Jesus já disse, né? No Apocalipse de João, já dizia desses tempos difíceis que estavam chegando. E nós não temos que ter medo de nada. A gente fala, essa transição, o que vai acontecer? A Terra vai acabar? Não. A Terra está num processo de transição. Aliás, não é o primeiro processo. Já é o segundo, nós já passamos por isso. Nós já deixamos os mundos primitivos, entramos nesse mundo de provas, estamos indo para o mundo de regeneração. Então, já passamos por uma, estamos passando por outra. Não temos que temer nada. Todos estamos guardados. Mas essa guarda depende de cada um de nós. Existe, hoje, muitos resgates anteriores de toda aquela barbaridade que aconteceu na história da humanidade. Lá, tudo isso que nós já vivenciamos, das cruzadas, da Inquisição,
enfim, todos esses processos. Onde estão esses espíritos? São espíritos da Terra, estão retornando com karmas dificílimos. Sim que nós temos que ter compaixão deles, claro, mas temos que seguir nosso caminho também. Não é uma compaixão que nós vamos, ai, coitado, chorar, o mundo está assim, não. Eles estão assim porque eles estão passando, como nós dissemos, uma lição dolorosa, um aprendizado, uma valorização como seres humanos. Então, esse negativismo, essa coisa, quando chega, nós temos obrigação de ter essa educação espiritual, de modificar, de lembrar de Deus, de lembrar de Jesus, de lembrar que nós estamos sob os seus cuidados. Precisa mais? Acho que não, né? Fazer uma oração, uma prece, para nos colocarmos em ligação com eles, né? Você tocou num ponto bom mesmo. A gente tem que aceitar que existe uma humanidade aqui na Terra, né? E ser humano é ser isso que nós estamos vivendo, né? A gente aceitar que realmente tem alguém no comando, né? Tem no comando. Certas coisas têm que acontecer para a gente poder acreditar mais. Diz que a vitória, né? A vitória não é você nunca cair. A vitória é cada vez, não é você cair uma vez. Cada vez que você cair, se erguer. É assim que a gente é vitorioso. Cai, se ergue. Todos nós. Pensamento ruim, quem não tem? Todos temos, mas é reverter, passar para o bem, ajudar a espiritualidade, ajudar. Nós não estamos a passeio, nós não somos mais aquela figueira seca. Nós já temos obrigação de frutificar e florescer, como você falou na oração inicial, na prece de abertura, de florescer, de frutificar. Nós temos esse compromisso. Nós temos o nosso nome lá em cima no caderno divino. Né? No caderno de Deus. Porque não é por acaso que estamos participando desse processo especial, que é esse processo de transição. Né? Todos somos partícipes e cúmplices de Jesus. Olha que responsabilidade de Jesus. Estamos aqui para ajudá-lo, através, né? Ajudando ao próximo e ajudando a espiritualidade a realizar todo esse bem, né? Que está nos planos divinos. Eda, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado. Abençoe todos nós. Aproveitar então, né? Assim, fechar nossos olhos de novo, abrir nossos corações, elevar nossas mentes, agradecer o que recebemos nessa noite, desses amigos espirituais, de Jesus, enfim, Pai, que a gente possa, com muito amor, com muita luz, levar nossos pensamentos e vibrar por esses amigos que tanto necessitam de amor, de paz. Eu gosto de falar dessas crianças que não têm mãe ou abandonadas, essas crianças e esses jovens hoje nas drogas, esses velhinhos que às vezes estão nos asilos, sem sua família, sem o amor necessário. Lembrar esses amigos que estão nos hospitais, com doenças agora incuráveis. Quem sabe, Pai, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua compaixão, possa levar a luz a esses lugares, levar a luz a esses amigos, para quem sabe curar suas dores, para quem sabe, Pai, eles poderem entender que faz parte de um processo de amadurecimento, um processo de evolução, um processo de resgate. Enfim, Jesus, que a sua misericórdia, Pai, possa baixar nessa terra. Esses amigos que se encontram nesse país de guerra, onde há fome, onde não há água. Enfim, Senhor, que esses líderes possam receber o seu amor, a sua luz. E quem sabe a gente poder fazer disso tudo aqui um pouquinho melhor. Que possamos ainda vibrar por nossos antepassados, para os nossos entes queridos que já se foram, para as pessoas que nos acompanham nos nossos lares, nos nossos trabalhos. Jesus, com a sua luz, com o seu amor, que possa ser derramado neste momento sobre todos nós. Que assim seja. Só aguardar um pouquinho e a gente vai passar para os passes, tá bom? Muito obrigado.